Olá, como vai? O entrevista especial de hoje recebe Marcos Neves, deputado estadual, filho de Carapicuíba, e vai bater um papo com a gente aqui e para falar a respeito de sua vida, da vida da região, enfim, de vários assuntos. Obrigado, deputado, pela tua visita. Obrigado, olá também, quero cumprimentar vocês aí, todos os ouvintes, telespectadores, e é uma alegria a gente estar aqui presente aqui hoje. Deputado, eu sei que o senhor hoje tem seus 38 anos, jovem, super jovem, mas tem muita experiência. O senhor milita há muito tempo na política. Na verdade, eu sempre acompanhei meu pai, que foi prefeito, foi deputado em Carapicuíba, e desde jovem sempre participei das lutas partidárias, né, das lutas lá da cidade, da região também, e sempre gostei de participar deste meio, né? E isso fez com que a gente pudesse se candidatar em 2000, candidato a vereador, e tivemos o êxito na época pelo PMDB, tivemos lá 1.179 votos. Após também fomos reeleitos com 4.600 votos, né, na eleição da reeleição de vereador. 100%, né? Mais, né, quase 400%. Na verdade, a gente depois, no meio disso, nós assumimos a Câmara Oeste, né, que foi também uma entidade qual a gente participou. Após isso, fui candidato a deputado, ficando primeiro suplente em 2006. Em 2008 disputamos a prefeitura, também não ganhamos, ficamos em segundo lugar. E fomos candidato a deputado agora em 2010 e fomos eleitos com mais de 55 mil votos aí. O senhor nasceu em Carapicuíba? Nasci em Carapicuíba. Uhum. E a cidade ali é o teu berço? A cidade para mim 24 horas Uhum. praticamente na cidade, né? A gente, desde criança, estudei no Colégio Tufíquio Julián, colégio estadual da cidade, da primeira série ao terceiro colegial, me formei em administração de empresas e sempre vivi essa vida política da cidade. Sempre foi para mim um orgulho representar a cidade. Hoje represento a nível estadual. Isso traz muita força para a cidade, porque a cidade ficou desde 94 sem nenhum deputado, né? Elegeu agora nessa eleição de 2000, passou-se aí quase 15 anos sem deputado. E a cidade está ganhando muito com isso, né? Porque tem recebido investimentos estaduais, tem tido um outro olhar para a cidade. Quando você tem um deputado, você tem alguém para reclamar a nível de governo do estado. Quando você não tem, dificilmente você vai ver alguém defendendo, né? Geralmente o deputado ele defende primeiro a sua base, né, que é a sua cidade, e depois as cidades da região também fazem parte. Eu sempre defendi de maneira também importante as outras cidades, mas você acaba defendendo sempre aquela região que você pertence. É muito mais prático, mais próximo, você também está ali mais no dia a dia, né? Mas nós temos base também no interior, temos aí cidades muito próximas também, vamos dizer bem distante, mas próximas de outros grandes centros. E a gente tem feito um trabalho muito importante aí nessas cidades também. Ser filho do ex-prefeito Luiz Carlos Neves, né, que marcou na história do município, é pesado isso? É um rótulo? No começo sim, né? No começo tudo que acontecia, às vezes, porque tem o pai, o nome e tal, no começo sim, hoje não, hoje é o contrário, o meu pai às vezes é reconhecido como o pai do Marcos Neves, que foi prefeito, foi deputado, então inverte um pouco, né? Eu sempre me falavam isso. No primeiro momento você vai ser conhecido como filho do Luiz Carlos, depois vão falar que muda, né? Muda. Então, mas para mim é orgulho, para ele também é orgulho, né? Da gente estar seguindo carreira. Orgulho, né? Com certeza. A gente está defendendo as bandeiras da cidade e da região, né? Defendendo as bandeiras do estado, né? Perfeito. O teu pai não quis mais saber de política? Não, ele só participa, ajuda, assessora, tá sempre aí ajudando. Tá sempre de vez em quando você senta com ele. A experiência é importantíssima, né? A experiência é tudo. Você caminha 1 quilômetro, eles caminham 10 metros, faz o que você fez em 1 quilômetro. Então a experiência ela é importante, porque são caminhos que já foram passados, né? E que a gente acaba passando por necessidade mesmo, isso tem que ser passado, vitórias e derrotas, erros e acertos, e pessoas com experiência já se passou também. É lógico que em outras épocas, mas em situações muito parecidas. Então, o acompanhamento ele é muito importante. Eu vou mudar o cenário para um cenário mais amplo. Na Assembleia Legislativa, o senhor representa todos os municípios do estado. Eu sei que o senhor coordena lá uma frente parlamentar contra o apagão, né? É verdade. O apagão hoje é uma coisa triste e diária em toda a região, né? Essa ideia surgiu quando a gente, logo que assumiu, nós começamos, teve 2 ou 3 apagões muito grandes aí naquele momento.
E foi onde nós surgimos a ideia de conversar com as concessionárias. E para que isso acontecesse, a gente tem que montar uma frente parlamentar onde é composta por 20 deputados. Um coordenador, que é o responsável, que seria no caso eu, tem o vice-coordenador, tem os colaboradores, né, que seriam os outros deputados. Então, esta frente ela trabalha em conjunto e tem muita força. Por quê? Quando você convoca uma empresa lá na Assembleia ou convida a empresa também para participar dessas reuniões, é quase que 100% de chance dela estar participando. Diferente de você fazer isso numa Câmara, diferente de você fazer isso nível privado, você vai ter muita dificuldade. Ou por uma associação, né? Na Assembleia tem muita força. E eles estão lá para nos explicar como é que funciona o setor elétrico, como é que é a parte deles, qual é a parte do consumidor. E o que a gente tem visto? Realmente as concessionárias, eles têm investido bastante, né? Em números a gente vê muito investimento, mas não é o que realmente tem acontecido. Por que esses apagões acontecem? São vários problemas que chegam a ter o apagão, né? Então, a geração de energia, teve uma falha lá, vai afetar aqui, né? Onde gera energia e traz energia para cá. No caso das cidades, hoje, por que quebra farol, para de funcionar? Porque é queda de árvore, o sistema para de funcionar, alguma queda de rede, então são falhas do dia a dia, né? Então o que a gente tem discutido lá na questão de prefeituras? Teria que haver uma prevenção nessa questão da poda das árvores, não de cortar a árvore, mas da poda, né? Tem muitas árvores que estão hoje com cupins, principalmente na capital de São Paulo, com problemas de cair, e isso a Prefeitura e a Eletropaulo, que é o caso da ES Eletropaulo, ela tem isso mapeado, quais são os pontos críticos de São Paulo. Então o que teria que haver isso, que é uma discussão que nós estamos fazendo? Uma prevenção disso, para que isso não aconteça. Se você sabe que aquilo vai cair, por que você vai deixar cair primeiro para depois consertar? Tem que se antecipar. As concessionárias dizem que tem um problema com as prefeituras. As prefeituras não têm gente suficiente para fazer esse serviço. Então o que a gente está começando a discutir lá agora é um convênio entre prefeitura, entre as concessionárias, um projeto que a gente possa de repente determinar isso como lei, que possa existir esse convênio. Isso é um ponto. O segundo ponto, que é um outro problema, é o consumidor quando é afetado. Você tem lá, por conta da volta da energia, queima de um aparelho, queima de uma geladeira, de uma TV. É normal. E aí tem aquele problema de você, como é que você é ressarcido por isso? Você tem que levar em 3 lugares para ter orçamento. Isso é uma coisa que é uma regulamentação da ANEEL, que é uma coisa que a gente está tendo dificuldade para arrumar isso, mas nós estamos tentando convencer as concessionárias para que elas fiquem um pouco mais abertas a essa discussão. Porque como é que você pega um exemplo hoje, pega uma geladeira e leva em 3 lugares para fazer orçamento? Você já vai ser difícil você levar em uma. Né? Geralmente, em alguns lugares, você tem até pessoas que consertam em casa. Como é que você vai pedir para ele 3 orçamentos? Você vai burlar o sistema? Vai falar, não, me dá 3 orçamentos que eu vou mandar arrumar? Não é o certo. Não é uma coisa um portão eletrônico, um ventilador. Existem alguns aparelhos que você às vezes nem usa durante aquele período e acaba não usando. Você vai ver que queimou só depois de 2, 3 meses. Quer dizer, tem um prazo também para você consertar isso. Então, a gente também está discutindo isso, que é um problema que afeta diretamente o consumidor. Além da questão da falta de energia, né? Que eu acho que é tudo. Eles estão hoje num sistema que é muito moderno, que eles chamam de religadores. Antigamente a Eletropaulo tinha que identificar onde tinha carga de energia, ir lá e mexer com aquele aparelhinho para que pudesse religar a energia. Hoje tem um religador, ele religa 3 vezes automaticamente, na terceira, se não der, a equipe tem que ir lá. Na primeira e na segunda, se ligar, não precisa ir a equipe, a energia volta mais rápido. Então isso é um sistema que eles estão colocando isso em toda a rede de energia. Então vai facilitar bastante para o consumidor. Que foi uma coisa também que a gente acabou brigando desde 2011, final de 2011, para que isso viesse a se modernizar. O que a gente vê hoje das concessionárias é que elas estão empenhadas em prestar um bom serviço. Tem dificuldades? Tem. Mas elas também não têm interesse que falte energia, porque o consumidor para de usar energia e, consequentemente, vai dar prejuízo. Mas a gente sabe que falta investimento. A gente tem brigado muito com eles para que esses investimentos sejam cada dia mais, para que o consumidor possa realmente ter a sua energia, que ela não falte em casa, porque a energia é muito cara. Agora eu vou dar a minha opinião como consumidor. Eu acho que falta a responsabilização, principalmente dos prefeitos, né, deputado? Eu queria que o senhor voltasse a esse assunto no segundo bloco, porque o nosso tempo acaba muito rápido, mas a gente vai voltar a falar desse assunto. Estamos com Marcos Neves, deputado estadual, né, que fala a respeito dos problemas comuns na região metropolitana. Até já.
Estamos de volta com Marcos Neves, deputado pela primeira vez, né, primeira legislatura, defendendo aqui o Estado de São Paulo nos seus problemas comuns. Deputado, a gente falava a respeito de energia elétrica, o senhor está encabeçando uma frente parlamentar que discute essa questão. Existem muitos problemas, a gente sabe, o senhor levantou dois deles, que seria a prefeitura com mão de obra escassa e o investimento das operadoras ou das concessionárias. Do ponto de vista do consumidor, o que dá a impressão assim da desleixo. A gente anda à noite, a insegurança ela tem piorado a cada dia. Ou seja, estamos em 2013, a gente devia imaginar que a segurança hoje devia estar mais, mais controlada, né? E dá-se a impressão que os governos, principalmente os municipais, não dão muita atenção para isso. Eu vejo dois problemas aí. A escuridão nas ruas, principalmente para o público feminino. Eu imagino uma mulher num ponto de ônibus à noite, escola, voltando da escola, o problema que ela enfrenta. E outra, o senhor falou da poda das árvores. É fácil jogar isso, por exemplo, a prefeitura jogar para a Eletropaulo e depois a Eletropaulo falar, não, a prefeitura não tem mão de obra. Agora, o que a gente vê, muitas árvores, às vezes tem galhos que atravessam a rua, né, vai de um lado ao outro. Ou seja, isso eu vejo quem tem que monitorar é a prefeitura. Até porque o cidadão ele não pode mexer nem na folha de árvores, mesmo? É proibido. E a prefeitura, por sua vez, parece que não percebe isso. Aí acaba, logicamente, com as quedas. O que a gente está discutindo na Assembleia é que, de repente, poderia ter um convênio entre as concessionárias e as concessionárias fazerem parte deste projeto. De eles ajudarem a podar essas árvores. Por quê? Eles têm o maior interesse que essa energia não tenha queda. A prefeitura também tem interesse que não dê esse problema de energia que vai causar um transtorno para ela também, de trânsito, quando quebra um farol, quando acaba a energia do farol, e assim, vai dar muitos problemas a nível de saúde e educação no geral. Então este convênio é que a gente está começando a discutir lá para que possa surtir efeito da prefeitura. As concessionárias dizem que tem maior interesse que isso aconteça, que elas até ajudariam, porque para ela é menos custoso do que ter que ir lá depois arrumar. Perfeito. A segunda coisa que você falou da iluminação, que é muito importante, primeiro, que é uma outra discussão que a gente faz lá, e isso eu tive até na minha rua já, problemas disso, a falta de energia. A falta de energia, você tem que notificar a concessionária, então informar que está sem energia. Aí, você informando a concessionária, demora-se de 48 a 72 horas para restabelecer esse serviço, quando não mais, até às vezes 5 dias. Existe também uma discussão lá para que isso seja mais rápido. Né? Porque é só trocar uma lâmpada, não tem nada de fiação. Dificilmente é fiação, é mais queima de lâmpada. Então isso é uma discussão que nós estamos trazendo lá. As prefeituras, que é uma coisa que eu acho que teria que ter, isso não custaria muito, se você montar 3, 4 equipes pela cidade, para também monitorar isso. Ou criar um disque luz, né, para que a população informe a prefeitura, e a prefeitura também cobre isso da Eletropaulo, que é muito importante, porque imagina só, uma cidade que tem mais de 3 mil ruas, vou citar Carapicuíba, tem mais lá de 3 mil ruas. Como é que você consegue monitorar isso 24 horas que está sem luz? É o morador avisando, né, um disque luz para que as pessoas possam avisar e a prefeitura monitorando. E também o cliente fazer essa ligação. Tudo isso é muito importante, mas o que vai ocorrer agora? Agora, se não me engano, até acho que a cidade de Osasco já está dessa forma. Existe lá um projeto, foi passado na Câmara Federal, que as cidades vão ser responsáveis, ela poderá terceirizar a questão da luz, né, da conservação da luz, da manutenção da luz. E existem algumas cidades que já estão criando até secretarias para isso. Então, assim, eu vejo um erro a prefeitura cuidar disso. Por quê? Primeiro, que é custoso, segundo, que ela não tem experiência, e terceiro, não vai dar conta. Né? Se não me engano, parece, não sei se é Osasco, e tem uma cidade que está responsável por isso. Eu sei que São Paulo já é responsável, e isso vai causar muito problema, principalmente cidades que não têm recurso. Então isso também vai ser um grande problema que nós vamos enfrentar. Perfeito. As prefeituras não podem inventar, porque se elas têm a obrigação de monitorar, se monitorar, você já estaria fazendo a sua parte. Né? Eu acho que há pouca vontade de alguns prefeitos nessa questão. Até porque Osasco tem 20 mil funcionários, a gente não vê um na rua. Trabalhando na rua. Então, tudo internamente. Carapicuíba deve acontecer a mesma coisa. O senhor, logicamente, defende várias bandeiras, a gente já falou nessa questão importante, que é a questão da energia elétrica, que culmina a questão da segurança pública. O senhor também
Estou na comissão da segurança pública também. A gente discute lá vários assuntos. O último problema que nós tivemos é essa questão dos assassinatos que está tendo, né, nas cidades. O problema de que eles estão queimando ônibus nas cidades. A gente tem discutido bastante isso lá. Né, como outras questões de segurança, né, questão de efetivo, questão de equipamento. O secretário esteve com a gente lá mais ou menos um mês atrás, discutiu sobre as mudanças que estão ocorrendo, a integração da polícia, facilitação da questão da utilização da internet para se fazer os boletins de ocorrência, que é uma outra coisa importante, porque a população hoje, ela sofre lá, um comerciante, sofre lá um assalto, com arma ou sem arma, né? Ele geralmente não faz boletim de ocorrência, porque ele acaba vai perder muito tempo na delegacia, né? Às vezes uma batida de carro também, tudo isso é importante informar a polícia. Né? E hoje dá para se informar por via de internet, você faz o boletim de ocorrência por lá. São muitas outras formas de fazer boletim de ocorrência também, outros assuntos. É importante porque a gente entre na estatística da polícia, esses problemas. Porque praticamente 50% dos problemas que é vivido diariamente pelas pessoas não entram na estatística. Porque as pessoas não têm tempo de fazer o boletim de ocorrência, não têm informação correta de que forma teria que ser feita. Então é uma coisa que a gente também está discutindo lá na polícia para que essa informação, a população tenha mais acesso a essas informações. E de maneira mais simples, mais fácil para fazer, vamos dizer, para denunciar realmente o que tem acontecido. A gente tem visto que o governo estadual está empenhado nessa questão de segurança, até porque acabou ferindo o trabalho do governador. Com certeza. Perdeu um pouco o controle. Agora a gente percebe que está tomando o controle. Outra questão importante de segurança, a educação. Educação, não só em Carapicuíba, Osasco e região metropolitana, mas também em todo o estado. O senhor estava falando a respeito do SARESP, né? O senhor também atua nessa área? O SARESP ele é um sistema de avaliação, né, avaliação do aluno, da escola, dos professores, e em cima disso que também se paga-se o bônus ao professor da rede estadual. E também a avaliação da escola. A gente até noticiou semana passada nos jornais as melhores escolas e as piores escolas. O que nós fizemos um projeto lá, até por ideia dos próprios professores, né, que nos procurou e falou sobre esse problema. Hoje não existe um incentivo ao aluno para que ele possa participar do SARESP, para que ele possa realmente se empenhar no SARESP. O governo tentou fazer algumas formas, não deu certo. Nós estamos tramitando um projeto na Assembleia que ele use a nota desse SARESP, que ele é feito diversas vezes, 2 ou 3 vezes durante o tempo dele na escola estadual, que ele use desta nota, que saia uma média dessa nota, na faixa de 15% a 20% dessa nota, para o exame da ETEC. Né? E também da FATEC, no caso. Mais da ETEC, que é a escola técnica. Por quê? Isso geraria uma forma de incentivo ao aluno. E esse incentivo do aluno faz com que ele estude mais, com que ele se empenhe mais, que ele participe das atividades escolares. Então nós estamos tramitando esse projeto e tem aí vamos dizer assim, uma divergência com o Centro Paula Souza. Ela diz para nós o seguinte, que eles são favoráveis ao mesmo tempo, mas discordam do uso dessa nota. Por quê? Aquele cidadão que não fez o SARESP não vai poder levar a média para a ETEC, né? Então nós estamos tentando achar um denominador comum para tentar resolver esse problema. Se isso funcionar, der tudo certo, a gente aprovar e passar a valer isso, o aluno da escola estadual vai poder usar lá a sua média, que foi uma média 7, vai poder usar lá de repente 15% a 20% desta média 7 para juntar-se na nota da ETEC. E juntando-se na nota da ETEC, ele vai poder ser superior aos seus concorrentes. Isso vai fazer com que ele possa ter uma vaga na escola técnica, é uma escola muito importante que praticamente 70% dos alunos que estudam na ETEC ou na FATEC já saem empregados antes de terminar o curso. Então, a gente busca sempre o aprimoramento, a qualificação e também ao trabalho. Né? O jovem iniciar, quanto mais cedo trabalhar, mais ele vai se qualificar e mais ele vai poder buscar outros campos na sua carreira de vida. Aí. Perfeito. A educação é... Com certeza, é a chave de tudo, né? É a chave de tudo. A gente vê que o governo federal também tem seu bom papel nessa questão, mas o Enem tá meio capenga, está enfrentando alguns problemas. Tem muitas falhas, né? Você encontra muita gente, né? Muita gente participando, você acaba tendo problemas, né? Perfeito. Deputado, a gente volta no próximo bloco, vamos falar a respeito de transporte público, acessibilidade, gostaria que o senhor falasse a respeito, e outros problemas. A gente volta já.
Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Voltamos com entrevista especial e a visita do deputado Marcos Neves, que falava a respeito de educação. Importante, a saúde também na região, a gente sabe que enfrenta os mesmos velhos problemas, deputado. Eu queria que o senhor falasse, vamos falar, a saúde de forma geral, assim, na tua visão, como é que está? Eu vejo que hoje a saúde sempre foi um problema a nível nacional, né? Você tem cidades que sabem mexer um pouco melhor com ela, sabem investir um pouco mais o dinheiro, sabem trabalhar melhor administrativamente, mas eu vejo que hoje a questão da saúde é um pouco mais administrativa também. Você pega hoje o caso de uma cidade que nem Carapicuíba. Você tem um problema lá dos médicos. Por que o médico não consegue ficar até o final do seu trabalho, lá, as 4 horas diárias, que geralmente ele está lá para atender as consultas? Porque geralmente ele tem um emprego em outro lugar. E isso faz com que ele tenha que sair mais cedo de lá. Então você vê, é uma questão administrativa de se controlar isso, de fazer ele atender as pessoas. Segunda coisa, o prévio atendimento das pessoas. Ele é muito importante e é barato. Se você pegar lá uma técnica de enfermagem, junto com uma atendente, todo paciente que passar no posto de saúde ou no próprio pronto-socorro, que geralmente é onde tem mais problema, teria que se passar por uma triagem. Como é feito às vezes em alguns convênios médicos. Você vai chegar a um certo momento, ele te chama primeiro, mede sua pressão, mede sua oxigenação, fala se você já tomou remédio, se você já teve um problema, por que você está lá. Essa informação já vai direto para o médico quando vai atender você. Quer dizer, ele encurta o caminho e você se sente mais seguro. Você acaba até conhecendo um pouco até de você, porque mede sua pressão, vê a oxigenação, vai falar sobre o medicamento que você está tomando ou não. Facilita o trabalho do médico e o médico já vai ter lá uma prévia sobre você. Isso faz com que a pessoa se sinta seguro, né? Então acho que essa questão administrativa teria que melhorar, esse atendimento prévio do paciente, e principalmente da criança. A criança eu vejo hoje que o que acontece? Ela vai no médico, passa lá, o que a criança tem? Tá com dor de ouvido, e dor na garganta e febre. Ou se é um pequenininho, se é bem 6 meses lá de idade, tá com febre. A mãe não consegue identificar e o médico não identifica. Olha a garganta, olha o ouvido, não identifica. É uma virose. Sempre a mesma conversa, é uma virose. Aí dá lá um antitérmico e manda para casa. 80% dos casos eles acabam retornando. Né? Então o que teria que fazer o pronto-socorro infantil na maioria das vezes? E acaba se não se fazendo, né? Por questão de custo e de tempo. É o exame preventivo. É o exame de urina, o exame também às vezes de um raio-x da criança, saber se tem alguma coisa no pulmão, e também o exame de sangue. Nesses 3 exames você consegue detectar 90% dos problemas da criança. E aí você já vai sair de lá, pode se demorar 2, 3 horas, mas você sai de lá medicado. Tem um custo? Tem, mas é muito menor do que ele ter que voltar para lá de novo. Por quê? O custo da mãe ter que faltar no trabalho de novo, o custo da mãe ter que levar ele de novo, o custo da perda da vida que pode acontecer, não se tem um custo disso. Então, eu acho que esse atendimento preventivo, essa prevenção teria que ser feito, principalmente com as crianças, né? É uma coisa que tem que mudar o jeito. A gente tem uma ideia nesse trabalho da saúde e vejo que algumas prefeituras trabalham corretamente, outras prefeituras não trabalham corretamente. Exemplo também, vou citar de Carapicuíba. A pessoa passa no médico, tem que se ter uma consulta num cardiologista. Ela teria que ter um sistema, existe esse sistema, que é um sistema que já sairia com a consulta marcada, mas não, lá funciona como? Leva o papel para um central de consulta, o papel volta da central de consulta para a pessoa avisar o paciente, quer dizer, vai correr o risco de não achar o paciente, de não conseguir falar com na casa dele, o paciente vai se perder guia no caminho, quer dizer, então causa-se um absenteísmo aí na falta da consulta muito grande. Então isso também eu acho que é de maneira errada. Então são questões administrativas para se melhorar um pouco mais o atendimento da saúde. Falta só controle. E recurso, que é lógico, a gente sabe que recurso falta em todo lugar, mas dá para a gente dar o nosso jeito brasileiro de atender melhor as pessoas. Perfeito. Né? Você falou em recurso, eu queria puxar a questão do transporte público, só que a gente vai ter que falar de forma rápida. Transporte público e trânsito. Ele está caótico, tanto o transporte quanto o trânsito, nessa região aqui, nesse eixo. Como é que o senhor tem atuado nessas duas questões? Na questão de transporte, a gente tem brigado muito com o governo, tem aprovado empréstimos rapidamente lá também no governo do estado, pela Assembleia, para que a gente possa ter o maior número de recursos investido no transporte coletivo. Né? Transporte sobre trilhos, que são os trens e os metrôs. Nós já tivemos um ganho enorme com a mudança dos trens dessa linha nossa aqui, a linha 8,
que ela foi mudada praticamente todos os trens, né? Trens modernos, mais rápidos, com ar-condicionado, articulados, muito bom. Só que ele já está lotado, né? Então o que tem que fazer? Ele ser um pouco mais rápido. Então também o governo está investindo essas paradas que tem acontecido de final de semana, que Osasco, Carapicuíba ficou um pouco sem trem de domingo, para modernizar o sistema, né? Para levar energia ao trem. Então isso vai fazer com que o trem seja mais rápido, isso vai ajudar. O outro problema do trânsito, o que é? O número de veículos na rua, né? Você tem um grande número de veículos, todo mundo tem carro, nada de proibir carro, acho que todo mundo tem direito de ter carro. O que nós precisaríamos começar a fazer é realmente ter um entendimento das cidades com o governo de São Paulo e com a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo tomou uma medida que era restringir os caminhões num determinado horário, mas criou um trânsito em outro horário. Às 10 da manhã começou a ter trânsito, coisa que não tinha. Então essas medidas eu acho que tem que ser em conjunto. Só investimento em transporte coletivo, investimento no transporte metrôs, ampliação das linhas, é que vai melhorar a questão do trânsito. Não tem como hoje falar, não, as avenidas vão se ampliar, mas quando você ampliar uma avenida, ela já está super lotada. No caso do Rodoanel, está se terminando o Rodoanel e o Rodoanel já está lotado. Já estão fazendo a quinta, sexta faixa no Rodoanel. Então a gente sabe que isso só não vai resolver. Então o uso do transporte coletivo é a grande eficácia para resolver esse problema do trânsito. Eu ia trazer esse problema para as prefeituras. Elas também têm sua responsabilidade na questão. O que a gente não vê hoje é uma via nova, uma avenida, você falou em alargamento de via, não se vê hoje. Não é uma rua alargada, uma avenida alargada. Ou seja, se não há investimento nessa questão também por parte das prefeituras, é lógico. Falta planejamento, né? Planejamento. Osasco, Carapicuíba e Barueri são as cidades que mais sofrem com esse problema porque elas são um gargalo para o trânsito da região, que acabam passando dentro dessas cidades. E você vê bem, você vê que hoje as próprias estradas e dentro das cidades ainda é pior, você tem uma avenida lá, de grande fluxo. Daqui a pouco começa a se construir enormes prédios, invasões de área, às vezes em alguns lugares, até prédios públicos na beira da avenida. Quer dizer, daqui a 10 anos não tem que ampliar, e aí? Quanto vai ficar para tirar esse pessoal de lá? Né? Então a gente tem que começar a prever isso. Né? Em determinadas avenidas de grande circulação, tem que estar livre, tem que ter espaço para você ampliar, porque a ampliação tem que ser feita, não vai ter outro jeito. A gente pega hoje o Corredor Oeste, está sendo feito um Corredor Oeste, que vem lá de Itapevi e vai acabar no Butantã, mas assim, o custo da desapropriação é enorme, né? Muito alto, custo que a gente poderia não ter, se as prefeituras estivessem realmente empenhadas a pensar no futuro. Aqui não pode ter ampliação, vai fazer um prédio, tem que recuar 50 metros para dentro, para que ele possa realmente dar espaço para futuras ampliações. Isso realmente não acontece. Eu jogo isso tudo na mão dos prefeitos, porque eu acho que tem muito prefeito que está só brigando na época de campanha, vou fazer isso e aquilo, depois senta naquela cadeira, no trono, senta no trono e não faz mais nada. Então eu gostaria de cobrar essa responsabilização dos prefeitos. A gente já está indo para o final, temos aí poucos minutos, mas eu queria voltar para Carapicuíba, pegar sua avaliação com relação ao governo de Carapicuíba, né, principalmente o último governo, fazer uma avaliação desse trabalho e falarmos a respeito de eleições que já estamos aí, né, perto de outras. Olha, a avaliação do atual prefeito lá, na verdade, a minha decisão de ser candidato na eleição passada foi por conta realmente dos problemas que tinha a cidade. A gente identificava já desde o começo do governo dele que o governo foi um governo mais de fachada, mais de pintura. Se pintou os prédios públicos, sinalizou a cidade, aumentou as vagas de creche, que é obrigação de um prefeito, né? Não é nada de mais se aumentar, aumentamos a vaga. Tem que aumentar, é obrigação. E o que a gente viu? Que realmente houve lá uma maquiagem na cidade. Faltando 6 meses para a eleição, quebrou-se o terminal, que não estava autorizado ainda, recapeou diversas ruas, né, e deu aquela maquiada para o povo, para realmente enganar a população. E foi o que realmente aconteceu. A população achando que a cidade estava em plena obra, estava em pleno desenvolvimento, deu mais uma oportunidade. E o que a gente viu logo após as eleições é que o lixo não se passava, que o mato cresceu, cheio de buraco, as obras pararam, as obras que foram feitas também estão deteriorando, as obras que estavam paradas continuaram paradas, quer dizer, houve vamos dizer assim, um estelionato eleitoral, a verdade mentira que aconteceu com a cidade de Carapicuíba. E as pessoas acabaram agora sofrendo isso, estão falando até de movimento contra o prefeito, para tirar o prefeito. Não, mas agora é tarde. Eu não sou nem favorável a essa questão, porque eu acho assim, você tem que... agora é cobrar do prefeito, para que o prefeito possa trabalhar. É isso que tem que fazer, e é isso que a gente tem feito. Nós temos cobrado constantemente de que realmente para que ele possa trabalhar para fazer o melhor pela cidade. O senhor foi candidato em Carapicuíba, a prefeito.
ficou com 30% dos votos e perdeu, né, para o atual prefeito lá. Como é que o senhor analisa essas eleições? Assim, a gente fica triste de ter perdido, porque nós temos um plano para a cidade, um projeto para a cidade. Isso já desde que sempre entrei na política, a gente vem desenhando isso na nossa cabeça, vem mostrando para as pessoas o que a gente pretende fazer. A gente sabe que é difícil, mas com pessoas competentes, com dinamismo, a gente consegue fazer. Né? O diferente em Carapicuíba. Eu vejo que assim, a população mais uma vez nos confiou dando a votação a nós, e realmente a população, o que a gente só tem a perdoar e desculpar também é que a população foi enganada, né? Pela propaganda, pelo marketing. A população, muitas das pessoas não ficam muito na cidade porque saem para trabalhar e voltam no outro dia, voltam no mesmo dia, mas à noite. Então a gente vê que foram enganadas. A gente passa por isso, mas o que a gente quer é que a população agora fique atenta, de olhos abertos, para que a gente não possa errar novamente. Essas mãos dadas com o PSDB, PSB, PSDB, isso daí não prejudicou um pouquinho na questão das eleições? No meu caso, não, porque o maior parceiro de Carapicuíba é o governador Geraldo Alckmin. Se você pegar todos os investimentos que estão sendo feitos na cidade, 95% são investimentos estaduais. O prefeito até falava que ia melhorar Carapicuíba, usou a figura do Lula e da Dilma, mas infelizmente os investimentos federais são muito pequenos pelo tamanho da cidade, pelo que foi prometido. A maioria dos investimentos que você faz lá em Carapicuíba hoje são a nível do estado. Eu disse isso porque o PSDB parece que não conhece publicidade, né? Não sabe divulgar o que faz. A gente viu o governo do estado trabalhando, mas a gente não vê isso na mídia. Efetivamente. Ou seja, o povo só acredita no que ele vê e está acontecendo. E quem está, na verdade, na prefeitura é o prefeito. Quem realmente aparece mais é o prefeito. Então, se começa uma obra na cidade, mesmo com recurso do estado, um recurso que a gente ajudou a trazer, o prefeito acaba sendo a figura mais beneficiada. Né? O governo tem essa falha mesmo. E eu sou favorável e sempre discuti isso com o governo, da falha dos investimentos do estado. Teria que ser feito propagandas regionalizadas. Né? Essas propagandas regionalizadas que facilitaria com que a população possa saber o que está acontecendo. Como é que eu vou fazer uma propaganda do AME lá no interior se não tem AME? Tem que fazer por região. Como é que eu vou falar do metrô e do trem que mudou se lá de repente no ABC não tem esse trem, mas aqui tem? Né? Ou tem metrô lá em São Paulo, mas não tem metrô aqui? Então, quer dizer, são propagandas regionalizadas. Eu acho que a falha ela está aí. Né? E grandes nomes fortes. Você pega o governo federal, tem nomes fortes em certos programas do governo. O governo do estado tem essa falha. Perfeito. Agora, falhas lamentáveis, né? Porque nós temos mais uma eleição. É verdade. E o PSDB pode perder essa eleição se não se inteirar. A cúpula do PSDB deve se qualificar, né? Na questão eu não sou do PSDB. Eu acho que ela tem que dar uma oxigenada, dar uma mudada no pensamento. As pessoas estão muito acomodadas, estão muito tempo no poder, e isso acomoda. Né? Você imagina só, o próprio governador é um cara que trabalha 18 horas por dia, acorda cedo, dorme tarde, vai para cima e trabalha de sábado, domingo, feriado, todo dia. Mas será que a equipe está fazendo a mesma coisa? Né? Eu acho que está tendo essa falha. Algumas pessoas fazem, outras não. Acho que a locomotiva do governo ela é muito forte, mas por ter muito tempo no governo, eles acabam acomodando. Perfeito. A gente está chegando no final do programa, agora eu queria saber, a gente está falando de eleições, para a próxima eleição, rapidamente, logicamente, o senhor a próxima agora é para deputado estadual, né? Isso. Mas quais seus planos para 2014 e para 2016 o senhor volta fortalecido, porque foi a primeira candidatura a prefeito, né? Agora o senhor já volta com um gancho maior. Na verdade, 2014, nós vamos discutir realmente muito em 2014. A gente continua trabalhando, vamos continuar trabalhando para a gente tomar uma decisão correta, a questão da reeleição, né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa poder buscar a reeleição em 2014. 2016 que está muito longe. A cidade tem quadros bons também, acho que tem que ser discutido também outros nomes na cidade para que a cidade possa ter alternativas e também possam ter realmente disputas. Foi o que não ocorreu na eleição passada. Todo mundo ficou com medo, todo mundo correu da briga, só nós que enfrentamos a máquina lá contra todo mundo lá com a cara e a coragem. Perfeito. Então, para encerrar, falta 1 ano e meio aí de trabalho na Assembleia. Tem muita coisa para se fazer. Com certeza. Vamos continuar trabalhando, empenhado, buscando novos recursos para as cidades, trabalhando pela região, pelos prefeitos, pelas lideranças. E vamos dizer, cobrar o governo para que possa investir ainda mais do que tem feito pela nossa região. E para a gente também uma oportunidade grande, a gente está participando. Queremos aqui agradecer a todas as pessoas que nos dão essa oportunidade, né, os telespectadores, os ouvintes, para a gente estar esclarecendo quem tem feito por São Paulo. Obrigado, deputado. Obrigado.